E nenhuma receita vai fazer isso. Então hoje, que na verdade é um dia da gente comemorar vitórias, eu quero que você esteja com seu coração aberto, com o coração ensinável, com uma mente lutando contra pensamentos acelerados e tentando ficar aqui. Esses desafios que a gente passa todos os dias são desafios que convida eu e você para uma mudança. Então, antes de apresentar, eu quero coloca a foto, uma outra foto que eu trouxe. Antes de apresentar a minha família, eu quero realmente agradecer o convite da pastora Keila, do pastor Daniel. A primeira vez que eu vim aqui, eu me vi no altar dessa igreja, há 5 anos atrás. E aí, depois de 2 meses, eu sentada, eu vim aqui e preguei nessa igreja. E estou voltando aqui novamente. Mas o fato de ter vindo há 5, 6 anos atrás e estar aqui novamente, quando eu estava orando com a minha amiga dentro do carro, antes de descer, Deus falou uma coisa comigo. Você errou, você acertou, você teimou, você deixou de me ouvir, você negligenciou tantas coisas, Juliana, na sua vida. Mas eu estive com você naquele dia e estou de novo com você. E é assim. O Evangelho, ele não promete para você uma vida fácil. Ele não promete para você uma caminhada que vai ser de qualquer jeito. Esse evangelho falso que estão pregando por aí é um evangelho que a gente fala tipo um evangelho Nutella, que tem promessas que não são reais. É um evangelho que fala para você assim: Maria, sabe aquela luta que você tem na sua casa? Agora é a hora de você cuidar da sua vida. E fala assim: Maria, deixa essa cruz aí e vai bater asas. Esse evangelho, esse falso evangelho, instiga você a criar um legado, confundindo você com a verdadeira semente, que é a palavra de Deus. Quando eu recebi, como o nome dela? Leobina. Que nome diferente, bonito, e é só seu esse nome. Isso é ser única. Eu falei para o meu esposo hoje, eu quero ser única, me sentir única. Ela falou para mim da palavra transformação, transformado. Quando Paulo, em Romanos, Paulo foi falar com a turma de Romanos, de uma nova vida. Então eu aceitei Jesus, estava numa nova vida, e Paulo foi falar, seguinte, a mente, ela precisa ser renovada. Uma vida nova requer de uma mente renovada. Então, se hoje você entrou aqui com toda a tua história, com toda a sua dor, com todas as suas lutas, e amanhã você quer ter a promessa, vai solicitar de mim e de você uma mente renovada, transformada. E hoje nós vamos entender como e o que é ter uma mente renovada, segundo a palavra de Deus.
E eu não estou dizendo de uma mente renovada porque tomou um remédio e dormiu e acordou. Eu poderia falar que depois do Covid, a gente acaba tendo dificuldade para dormir. Depois de qualquer doença ou depois de qualquer problema, medo, a gente pode dizer que diminui a serotonina e não faz a melatonina e tem um sono ruim. Ou a mãe que acorda várias vezes tem um sono prejudicado e uma mente mais confusa. Por isso que a mãe que está com o bebezinho, ela fica mais irritada. E está tudo bem. Mas nós precisamos saber que uma vez que nós aceitamos esse evangelho e temos essa vida nova em Cristo Jesus, requer uma mente renovada. Vocês estavam olhando ali a foto do Paulo e da Ana Júlia. Eu gosto dessa foto, acho que foi um momento do aniversário dela tão incrível, mas essa é a minha família. Essa foto aqui, gente, não é assim toda hora não, tá? É só uma foto. É só uma foto. Não pensa você, nossa, ela está deitada, e aí está com um negócio de praia, e está todo mundo, e olha que marido, óculos, boné, tudo bonitão. Não, gente, isso é só uma foto. Eu ia trazer qual foto para vocês? Uma foto eu discutindo em casa? Ou uma foto eu triste? Ou uma foto eu sem ter escovado meu cabelo? Essa é uma foto, mas é a melhor foto. E é assim que você precisa falar sobre a sua família. É a melhor cena que você tem dela. Porque todos os dias, nós vamos ter uma cruz para carregar. Hoje, 9h30 da manhã, meu celular tocou. A escola da minha filha. Quem aqui é mãe? Pensa vocês. Que a escola ligou. Nunca me ligou. Escola nova. Do nada eu vi. Meu coração. Aí eu respirei, falei, é seta, é seta, é seta, e comecei, misericórdia, está repreendido. Não é assim que Deus quer ver você. E naquele momento, Deus falou comigo, ué filha, tá com tanta religiosidade cedo desse jeito? Pela manhã? E aí a coordenadora me ligou, eu atendi, a minha filha escorregou na educação física, bateu o cotovelo e teve que voltar para casa com o braço todo inchado, hoje pela manhã. E está tudo bem. Eu já tive tempo de achar que tinha a ver com o clima da igreja que eu ia pregar, e por isso que ela caiu e bateu o braço. Nós precisamos entender que a nossa vida acontece as coisas. E que uma criança pode cair. E é assim que nós vamos desenvolvendo todo o domínio da nossa mente, conforme o que Deus quer pra gente. Então vocês viram ali a foto deles. Depois tem uma foto com todas essas mulheres lindas aí da clínica. Essa é minha equipe de mulheres. Hoje tem quantas? 1, 2, 3, 4. Mas eu já teve época de ter, acho que umas 15. Imagina, todo mundo menstruado no mesmo dia, praticamente. E na Longevitar é a oficina. É uma oficina. Então eu trouxe foto das meninas para dizer para vocês que chegou um tempo de uma olhar para a outra, mas olhar na alma dela e segurar na mão dela e ir junto com ela.
Porque a inveja, a raiva e a tristeza, esses 3 sentimentos são os piores venenos da alma. Então, quando a gente se une com um único propósito, assim como hoje, é o que Deus quer de mim e de você. Quando a gente fala sobre transformação, a transformação é mudar uma região ou um sistema, algo. Você já ficou quando fala, nossa, transformou o cabelo daquela mulher. Nossa, aquela mulher foi transformada. A transformação do meu e do seu cérebro. A transformação do meu e do seu coração. Mas precisamos entender que a nossa natureza humana, ela é de fato física, espiritual e psicossomática. Então, a tua alma, ela sente, e o teu corpo vai somatizar isso. Existem doenças da mente e doenças do corpo que a gente não pega. Quando você tem uma úlcera, uma gastrite, você olha com a endoscopia e vê ali dentro do estômago. Agora, e a fibromialgia? Onde que você vê ela? E a depressão? Aonde que vê? E a ansiedade? E a síndrome do pânico? Você vê onde? E então a gente começa a entender que qualquer desarranjo da nossa natureza, ela vai ter um desarranjo não só no físico, mas em todas as esferas. Quando eu entendi que o Evangelho, ele não dissocia o nosso corpo do nosso espírito, eu comecei a perceber que o remédio, ele pode te ajudar, mas ele não vai te curar. O remédio, ele pode ajudar você a sair de uma crise, estabilizar você, mas ele não vai te curar. Ele não vai renovar, não vai transformar a sua mente e o seu coração. Quando eu lancei meu livro, cadê o livro? Quando eu lancei meu livro, e por sinal, gente, tem esse livro aqui, hoje eu estava pensando, tem um capítulo que fala de 3 estratégias. Se você comprar esse livro, a primeira coisa que eu quero que você faça, vá nesse capítulo. Foi uma experiência que eu tive, e tem 3 estratégias para você silenciar o mal. Depois você lê toda a história do livro, que é um resumo, tem algumas... Você pode abrir, por favor? Tem algumas dicas aqui de ortomolecular, vitaminas, essas coisas no final. Mas tem um capítulo que é muito importante, que fala sobre o sorriso. É impossível o mal ficar do seu lado se você ficar rindo. É impossível. É impossível. E aí, quando você adquirir, você vá direto nesse capítulo e faça o teste. Faça o teste. Depois você vai lá no direct e fala para mim como foi a experiência. E aí Deus veio falar comigo sobre o coração e a mente. Como é que nós vamos entender o coração, sendo que só Deus sonda os nossos corações? E então, eu comecei a estudar uma parábola. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos 4. Nós vamos ler do 1 até o 9. Fecha seus olhos que eu vou orar com você. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é nosso Pai, porque o Senhor
fala conosco, é o Senhor que é o dono de todas as coisas, é o Senhor que pode, é o Senhor que tem o poder de fazer algo sobrenatural, é o Senhor que faz milagres, é o Senhor que testifica em nós. Pai, continue aqui dessa forma tão linda, falando no coração de cada uma, falando na mente de cada uma. O Senhor tem toda a liberdade aqui. Me diminua cada vez mais, Deus. Faça em mim o teu querer. Em nome de Jesus, amém. A parábola do semeador, você vai abrir em Marcos 4, e fala assim, ó: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosas multidões a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu ministério, dos seus ensinamentos e doutrinas, Jesus ele usava parábolas, principalmente em momentos críticos do ministério dele. Porque parábola tem o poder de falar comigo e com você de forma diferente, porque faz analogia às coisas. Às vezes você conta uma história, fazendo uma comparação, que fica mais fácil para a gente entender. E várias parábolas, vários ensinamentos e doutrinas, e Jesus usava então parábolas para falar do Evangelho. Essa parábola do semeador é vista em 3 evangelhos. Em 3. De tão importante é. Tem alguns estudiosos que falam assim, que quem não entendeu a parábola do semeador não entendeu nenhuma das outras parábolas. Você já viu quando você lê uma parábola e você fala, ui, não estou entendendo? É mais ou menos isso. Mas a parábola do semeador fala a respeito do coração e do cérebro de uma mulher. E ele começou então: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A parábola, ela fala de semente, ela fala de terreno. Semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente. O solo que nós vimos aqui é o coração. É aonde você vai colocar essa semente. O coração é tão importante, que ele não fica exposto igual fica o cabelo, de tão importante que é o coração. O coração está dentro de uma caixa torácica, escondido, bem escondidinho. Na verdade, ele é um dos órgãos mais escondidos. Tanto que a palavra de Deus fala assim, sobre todas as coisas. Não é uma, todas as coisas. Sobre todas as coisas, o que se deve guardar é o teu coração. Quando eu comecei a falar a ousadia de um coração guardado, você só consegue ousar se você guardar o seu coração. Quantos ministérios, quantas mulheres não guardaram o coração?
e não conseguiu continuar. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. A semente, ela só germina em uma terra boa, e um coração bom. Cada solo tem a oportunidade de receber a semente. Eu me lembro que eu fui evangelizada por 6 anos na faculdade, por uma amiga de faculdade. Ela ficava com a Bíblia assim debaixo, e ela era do meu grupo de estudo, Lidiane, o nome dela, da Assembleia. Crente, como a gente fala, crente. Toda a prova, antes de ir para a prova, ela lia a Bíblia. Ela lia a Bíblia. Toda a prova. Toda a prova. Na minha última prova de faculdade, na última prova, eu estava grávida, tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Do meu marido, que no caso, eu conhecia há 30 dias, e eu estava grávida. Deus é tão bom, que eu engravidei, a primeira vez que eu namorei com meu marido. E aí eu estava na última prova minha, com a cabeça, pensei que fosse pegar um CRM, mas peguei um beta-HCG positivo. E eu com a última prova, na última prova, eu não estudei, eu não encostei no livro. E aí veio Lidiane. Eu estava sentada no corredor do hospital HGU, e eles chamada, Juliana, Lidiane, né, por ordem. E aí você tinha que entrar e tinha uma bancada de professor, 8 professores. E aí tinha um cubo assim, cheio de números, e aí tínhamos 32 doenças para estudar, eu não tinha estudado nenhuma. E eu tinha que tirar uma, e falar tudo que eu sabia sobre essa doença. Eu me lembro que eu não tinha aceitado Jesus, mas eu falava com Deus. Eu sempre falei com Deus, desde muito pequena. Eu tinha muitos sonhos, e então eu tinha que falar com alguém. Eu falava com Deus sobre os meus sonhos. E aí eu falei nesse dia, bom, a hora que sair eu vou falar tudo que eu sei, desde o primeiro ano de faculdade. E se eu tiver, ninguém vai me voltar, eu vou virar médica. Era a última prova. Então, a minha forma racional de resolver era isso. E fui. E aí, Lidiane pegou e falou assim, senta aqui, Juliana. Ela sabia de toda a história. Vamos abrir a palavra de Deus? Talvez você tenha uma revelação. Eu estava lá sentada, eu falei, bom, não vamos chamar agora, eu vou ler. E comecei a ler. Só que como a maioria das mulheres são racionais, você começa a ler pelo primeiro capítulo aqui, pela primeira parte. Eu só me lembro que eu li sobre o sopro de vida. Eu só me lembro isso. E Lidiane falou assim, vai cair pneumonia na sua prova. Falei, para com isso. Vai cair pneumonia na sua prova. É ar, é pulmão, sopro de vida, é pneumonia. Falei, você é louca. E eu fui. Entrei tremendo, chorando. E ninguém sabia porque eu estava chorando. Também não ia contar para os outros professores, né, porque eu estava chorando. Estava tudo zoado na minha cabeça. E eu peguei, abri, viu, pneumonia. E eu comecei a chorar. E o professor falou assim, você quer vir depois, né? Tinha mais uns 30 médicos. Aí eu falei, quero. Aí eu saí, eu comecei a falar, Lidiane, o que é isso, Lidiane? Eu falei, o que é isso, Lidiane? Ela falou assim, vai lá, faz a sua prova. E aí nós vamos na igreja, quinta-feira. Eu falei, tá bom. Fui lá, fiz a prova.
Na verdade, eu olhei pneumonia, dei uma olhada na pneumonia, fui lá, fiz a prova. Tirei, acho que era 8,5, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui na quinta-feira, na igreja, já com meu marido, que no caso era namorado na época, de 30 dias, que era pai da minha filha, eu grávida. Com CRM, com Lidiane, com pneumonia, com Bíblia, com uma clínica, com todas as mulheres. E eu pedi para Deus, vida ou morte? Falei, Deus, está aqui meu CRM, está aqui meu beta-HCG, está aqui meu marido, está aqui minha casa, está aqui minha clínica, está aqui um caminho do Evangelho, de uma salvação eterna, está tudo aqui. Então, pode pegar tudo. E nessa hora eu senti a presença de Deus. E eu vi a minha história. Toda a minha história. E eu só falei, tá bom, Deus, eu vou caminhar a história. E eu estou caminhando a história. Somente caminhando a história. Tem dia que eu dou uma acelerada e depois eu tenho que parar, eu tenho que desacelerar, mas eu só estou caminhando a história. Não tem nada novo, eu só estou caminhando a história. Amém? Essa é a minha história. Todo mundo tem uma história. Nós precisamos caminhar a história. E ela ficou me evangelizando, então, 6 anos. E foi só naquele dia que eu tive uma terra boa. Foi só naquele dia que eu tive uma terra boa. Todos os dias, nós precisamos adubar nossa terra. O solo muda. A cenoura de hoje não é a cenoura de ontem. A maçã não tem quantidade suficiente de vitaminas como tinha há anos atrás. O solo muda. Existe toxinas, existe parasitas, existe agrotóxicos, existe vários venenos. E não é diferente com a nossa vida, todos os dias. E nós podemos identificar, então, um primeiro terreno, que fala assim, ó, a semente cai junto ao caminho. Então, a semente cai junto ao caminho e foi comida pelas aves. Então, você vê que caiu, vieram as aves, pegaram a semente e ela não germinou. Existem terrenos que, embora ela ouve, mas ela não se interessa pela palavra. Foram assim 6 anos. Os pássaros, as aves, elas chegaram e roubaram a semente. A distração, a fofoca, a acusação rouba a semente nossa. Quando a gente não absorve, a gente não recebe, não desenvolve. E aí é impossível praticar. Tem dores que tiram a semente do nosso coração, do nosso terreno. Um desprezo tira a semente do teu coração e do meu coração. Uma inveja, uma acusação, uma humilhação deixa um veneno na nossa alma que reflete na essência mais profunda do nosso coração. Quando vem uma ave e pega a sua semente, ela pode ser comparada como
seta, Satanás e acusações. Você não é boa o suficiente, você não é bonita, você não é inteligente, você já está velha demais. Você não consegue aprender, você não consegue decorar. Você vai ser dependente sempre de várias pessoas. Você é burra, você é gorda, você é feia. É isso que entra como veneno no nosso coração. Eu e você, nós podemos decidir o que fazer com o nosso terreno. Nós podemos limpar o nosso terreno. Quando eu percebo que não ouvi, eu estou me distraindo. Quando eu entro num ambiente onde a palavra, a semente é falada, e eu estou pensando lá em casa, porque pode ser uma frase, é um dia, foi um dia que eu deixei a semente entrar no meu coração. E aí nós podemos hoje entender qual o momento e se realmente nós temos esse terreno. Será que esse terreno que deixa as aves pegarem pode estar dentro de algum ambiente da sua vida? Porque às vezes a gente tem um terreno muito bom dentro da igreja. Mas aí quando vai pensar na história de infância ou de adolescência, ou de um abandono dos pais, o terreno fica sofrido, fica com veneno. Porque um abandono e um desprezo, mesmo sendo aos 3 anos de idade, pode fazer opressão na sua alma hoje. E não adianta a gente tentar deixar a ave levar, ou colocar debaixo do tapete, que uma hora isso vai explodir. E aí pode ter crise de pânico, pode ter a sensação de que vai ter um ataque cardíaco, parar no hospital. Existe um terreno que fala assim: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Esse terreno tinha pouca terra. Esse terreno, ele era rochoso, tinha pedras. O terreno que tem pedra, é difícil a semente germinar. A semente até desenvolve, mas não possui uma força, não tem uma raiz para poder germinar e dar frutos. É superficial. É um terreno superficial. É um terreno assim como a sua amiga te liga, te manda mensagem e fala assim: Ju, eu sonhei que você estava com esse carro, e manda foto do carro. E eu falo: eu recebo, amém. Sem duvidar. É ter o terreno pronto para receber a semente. As pedras, elas
são os obstáculos. Todo dia tem obstáculo, todo dia. Nós precisamos parar de pensar que o obstáculo da outra é mais leve, é mais tranquilo, e o meu é muito mais pesado. O ser humano tem a capacidade de tentar medir o obstáculo do outro. Esse obstáculo, ele te leva a uma procrastinação. E toda vez que eu falo, eu não vou estudar porque eu estou com criança pequena. Eu não vou pregar porque ninguém me ajuda. Eu não vou viajar porque eu não tenho dinheiro. O cérebro, ele é mais esperto do que nós pensamos. É muito mais confortável pegar uma pedra e usar de amuleto. A procrastinação é uma delícia. É uma delícia, é satisfatória. Toda vez que você procrastinar algo, libera uma serotonina no seu corpo. Vocês sabiam disso? Eu vou contar a história. Você hoje vai ter que ir lá no banco tirar aquele boleto e liberar aquela senha lá do banco. Já tem 3 semanas que você está empurrando. Depois que você almoça, ou vai chegando 4 horas, você sabe que o banco vai fechar. E aí você deita, fala, nossa, tá calor, Cuiabá, amanhã eu vou. Quando você fala isso, libera um pouquinho de serotonina. E aí você fica tranquila. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Assim são com as coisas pequenas, como ir lá no banco. E aí você pode estar falando, não, doutora, você não sabe o que é pegar um ônibus no sol de Cuiabá, ou montar numa moto. A serotonina vai liberar do mesmo jeito. Com ônibus, com moto, com carro ou de avião. Vai liberar do mesmo jeito. A procrastinação é uma delícia. É uma estratégia de Satanás. Para deixar você onde você está. Nas coisas simples. Simples como fazer academia. Essa hora... É uma delícia dizer que a pandemia fechou tudo e não pode ir na academia. É uma delícia olhar para outra e falar, engordou 5 quilos, eu também, então tá tudo bem. É uma delícia. É uma delícia olhar para o marido e ver que ele engordou, então tá tudo bem, eu também posso. É uma delícia. Nós precisamos renovar e transformar a nossa mente. Como é que você quer ser saudável? Como é que você quer viver além do esperado? Como é que você quer dormir bem? Se não cuida do corpo. Nós precisamos de alimentação. Você não vai entrar dentro de uma bolha, mas você tem que ter um equilíbrio. Nós precisamos de atividade física. Eu fico pensando em alguém que tem 29 anos e é sedentário, hoje. Aí eu fico pensando ela com 59 anos. Imagina, como que vai ficar sedentária mais 20 anos? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Então, quem tem abaixo de 35 e é sedentário, imagina vocês, aos 60, como é que vocês vão chegar lá? Porque eu vou falar, quem está com 60, tem muita mulher de 60, que aos 30, correram bastante. Canele cuida de filho, vai lá e vai na roça,
e nós não. Então, as de 60 estão melhor hoje do que as sedentárias de 35 lá nos 60. Isso é estatístico, tá? Esses dias eu atendi, esse dia não, segunda, não vou falar a data, porque senão as pacientes pode estar transmitindo online, né? Acho que é minha seguidora, essa foi muito legal, é minha paciente, já leu os livros, sabe tudo. E aí eu perguntei, você faz caminhada matinal? Ela falou para mim, não. Falei, você é sedentária. Mas pastor, eu entrei, assim, para mim foi tão forte, que era como se fosse, imagina aquilo que você fala todo dia, e ainda está sedentária. E aí Deus falou comigo, você ficou 6 anos sem me escutar? Aí eu falei, quanto tempo? Deus falou comigo, né? Aí eu olhei assim, falei, quanto tempo você é minha paciente? Aí ela falou assim, 4 anos. Aí eu falei, deixa eu olhar aqui no sistema. Daí eu queria falar 6 anos. Aí eu falei, então nós vamos começar a caminhada matinal. É importante fazer atividade física. E o sono. É importante dormir. Tem mulher que tem medo de dormir. Ai, vai entrar ladrão, vai alguém morrer. A insônia está ligada com medo da morte. Presta bem atenção no que eu vou falar. É muito sério. A insônia está ligada com o medo da morte. Porque quando você dorme, você se torna dependente 100% de Deus. Quando você dorme, você não tem controle nenhum da sua vida. Nem da sua respiração. Nem do que você vai falar, do que você vai mexer. Quando você dorme, você não tem controle de nada. Nada, nada. Quando você dorme, você entrega a sua vida 100% a Deus. Tem muita coisa que Deus fala no meu coração e que se eu falasse, eu ia ser presa. Eu ia perder meu CRM. Porque quando nós entendemos que não conseguimos entregar a vida ao Senhor e precisamos de um comprimido para fazer isso por nós, dói muito na alma. Todo o processo de restauração e de cura dói na alma. E aí você fala, Tora, você não sabe minha história, porque já sofri tantos assaltos, porque eu já perdi alguém quando eu estava dormindo, tem várias histórias. Eu não disse que não está no seu direito, e está tudo bem, eu já fiquei sem dormir também. Mas você pode, porque na palavra de Deus fala, eu durmo e é Ele que cuida. Então o sono é importante. E aí você vai decorar, não tem o AAS, aquele que afina o coração? É a atividade física, a alimentação e sono. Essas 3 coisas. Se você comer bem, se você fazer atividade física e se você dormir, você já está fazendo uma grande parte da sua responsabilidade com o seu corpo. O remédio, ele vai te ajudar a desligar, mas ele não ajuda você a ser dependente da soberania de Deus. A traição, ela não é tratada com comprimido. Ela é tratada com o perdão. E é qualquer tipo de traição. A fofoca não é o fim. A doença não é o fim. O diagnóstico não é o fim. A morte de alguém que
que você ama não é o fim. O medo que dá crise, o medo de avião, o medo de ficar sozinha, não é o fim. É só um convite para o início da sua transformação. Um dia eu fiquei pensando assim, e se acabar a fluoxetina do Brasil? O que vai acontecer? E se acabar o Rivotril? Lá no meu livro, teve um dia que eu não dormia. Não dormia. E aí, eu fiz uma oração e eu repeti 33 vezes o versículo, até dormir. Essas estratégias que eu fui fazendo dentro do primeiro amor, na minha conversão. E eu escrevi em 2 meses, na madrugada, o meu livro. É receita para a nossa alma. O cérebro, ele é tão esperto que se ele fosse funcionar 100%, talvez ele ia dominar a frequência cardíaca e a frequência respiratória, e aí não ia ter um sistema que fosse pleno e com um circuito para a gente estar respirando hoje. Então, o poder que ele tem é praticamente 3%. Nós estamos usando o cérebro. Ele não tem tanta importância assim, para que você possa dar tanta autoridade para a sua mente. A autoridade é na palavra, na semente de Deus. Nós temos um terceiro terreno. O terceiro terreno fala assim, ó: a semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Obrigada. Ai, que bom. Dopamina, gente. Dopamina é liberada depois da cafeína. Se você tem dependência de café, você está com a dopamina baixa. Essa noite eu dormi 3 horas, porque eu dei uma ministração na madrugada. E da madrugada eu já embalei o dia todo e já estou aqui com você. E eu estou na presença de Deus, é tão gostoso que eu não estou querendo dormir. Percebe a diferença de você estar com Deus e de você não entregar a Deus? Nesse terreno, os espinhos representam diversas ocupações humanas que nós temos, mulheres. Coração preocupado demais com os anseios, com as realizações pessoais, com o dinheiro, com o que vai comer, como é que eu vou pagar o plano de saúde. E eu tive uma experiência há uns... Quanto tempo eu tenho, pastora? Cadê? Ah, tá ali, não tinha visto. Quantos minutos? Falta 20? Ixi, dá para falar bastante. E tive uma experiência muito boa com Deus. Eu sou médica há 10 anos. E nesses 10 anos, a medicina integrativa, a medicina ortomolecular, essa parte da saúde mental, desenvolvimento humano, e aí junto com a teologia, com a palavra de Deus, tipo assim, o que não falta é livro, curso e lugar para você ir. Não falta.
Esses dias eu sentei para contar quanto que eu já investi em curso, nessas coisas. E eu cheguei a falar isso como um prêmio. Até que um dia, e há pouco tempo atrás, eu senti vergonha de investir tanto dinheiro em coisas secular. Ei, presta atenção, coisa secular. Coisa secular que ajuda muita coisa, mas é secular. Coisa secular que são teorias comprovadas cientificamente em desenvolvimento de humano, mas são secular. Até que um dia eu fui em um curso que na hora que eu entrei eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E nesse curso eu ia ficar uns 5 dias, bem longe daqui. Eu não tinha como voltar. Pensa numa experiência terrível. Imagina você num lugar em que você sabe que você não foi convidada, em que você sabe que quem está ali não te pertence, em que você sabe que ali é um ambiente demoníaco, onde você vê Satanás andando. E aí eu falei, Deus, para tudo tem um propósito. A gente sempre tenta dar um jeito. Até que ele falou assim comigo, filha, Juliana, o que é que você está procurando? Perguntou assim, o que é que você está procurando? E eu não soube dizer. Eu não sabia dizer. Às vezes você está almejando algo que é tão secular, que você nem vai saber o que você está procurando lá. E isso é um espinho no nosso coração. Esses perigos que nós, de repente, por algum motivo, por algum anseio, por alguma falta, por alguma carência, por alguma tentativa, passamos, pode impedir que a palavra de Deus germine no seu coração. No Evangelho ele tem sacrifício, o Evangelho ele tem morte, ele tem vida eterna. Esse é o verdadeiro Evangelho. O quarto e último. Terreno. Diz assim, enfim. Repete assim, enfim. Toda vez que vem o enfim em uma frase, é a esperança e a fé, para juntar aquilo que era desconhecido ou aquilo que tinha desesperança. A desesperança te afasta da fé. Sabe quando a mulher está com 49 anos, a mulher está com 47 anos e ela está esperando um varão? Todos esses gatilhos de uma alma, de uma história, de que você
está sendo rejeitada, de que você não vai ter um casamento. Gera uma desesperança. E aí a gente vê na história de várias mulheres, o enfim. Enfim, Sarai, que era infértil, virou Sara, que teve um filho. O enfim é a mão de Deus. E aqui diz, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A boa terra é um coração simples. O coração simples não é um coração simples que eu falo de matéria, de você estar ali numa casa simples, em uma mesa simples. É a simplicidade, a clareza, um coração sereno para receber a semente. É atenta ao verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Esse terreno, ele reconhece que o pecado pode ser perdoado. Ele reconhece que eu e você podemos errar. Ele reconhece que nós precisamos de ajuda. Esse é o terreno. Eu quero desafiar vocês a guardar uma semente. Uma semente. Eu vou pedir para vocês se levantarem, e antes, depois que eu finalizar, eu estou finalizando, eu vou ficar mais um tempo, e aí vocês podem fazer perguntas, qualquer tipo de pergunta. Qualquer tipo de pergunta, se eu puder ajudar. Mas, agora, eu quero que vocês fiquem de pé, por favor. E eu vou falar algumas sementes. E você tem toda a liberdade de guardar uma semente, 2, 3, 4, quantas sementes vocês quiserem. A semente, ela dá fruto. Ela é a palavra de Deus, não se esqueçam. Ela é a verdade. Ela é o evangelho puro, simples, que nós temos todos os dias. Uma semente. Provérbios 17, 22, diz assim: o coração bem disposto é remédio eficaz. Olha isso. Um coração bem disposto é remédio eficaz. É uma semente. A semente, ela não é julgada. A semente, ela não é questionada. A semente, ela é real. Ela é a palavra de Deus. Percebe? Que é dessa forma que a gente recebe a semente. Em Provérbios 17, 22, então diz: o coração bem disposto é remédio eficiente. Em 2 Timóteo 1,7 fala assim: Deus não te deu espírito de medo, te deu paz, amor e mente sã. Mente sã não é mente zoada, insana, com pensamentos acelerados, com toque, com pensamentos distorcidos. Mente sã é uma semente. Em Provérbios 15, 13 diz assim: a alegria do coração transparece o rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Se você está sentindo opressão, você pode examinar o seu coração e ver qual é o veneno que está lá. Se é raiva, se é desprezo ou se é tristeza.
Em Provérbios 23, 7 fala assim, ó. Porque como imagina a sua alma, assim ela é. Como você imagina. A imaginação tem a capacidade de tornar real uma realidade que você deseja. A imaginação. Você pode imaginar e tornar real aquilo que você deseja. É uma semente. Em Provérbios 31, 25 fala assim: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Não importa se danificaram a sua identidade. Não importa se você está se sentindo perdida, se você não sabe mais quem você é, se você se sente uma marionete na mão de pessoas. Não importa. A semente diz para que eu e você, nós podemos todos os dias sorrir diante do futuro, porque temos força e dignidade diante do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos e eu vou ler algo com vocês que eu passei a fazer em praticamente todas as minhas palestras e ministrações. Você vai colocar a mão no seu coração e uma mão no coração e outra mão na sua mente. Na sua mente. Pode fechar os seus olhos. Eu vou ler Efésios 6, a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois ter de vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, cingidos-vos com verdade e vestido a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor renova a nossa mente todos os dias, Pai. O Senhor cuida de nós. O Senhor faz milagres. O Senhor faz grandes coisas entre o teu povo, a tua igreja, Pai. Pai, renova todas as células, todas as dores. Deus, só o Senhor pode frear um pensamento negativo. Só o Senhor pode tirar essa opressão da mente e do coração dessas mulheres, Pai. O Senhor sabe tudo, do começo, do meio e do fim, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Faz, Senhor, faz aquilo que o Senhor quer fazer todos os dias em nossas vidas. Porque nós estamos aqui, Senhor, sedentas, de coração aberto, para que a Tua obra seja completa em nossas vidas. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por este momento, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, gente. Eu vou ficar aqui, não sei. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Lembre-se que se um dia você se sentir sozinha, Deus está com você. Não ande sozinha. Não procrastine as coisas. Sonde o seu coração, o seu terreno, o seu cérebro. Se cuide. Todos os dias. Amém? Eu vou passar o microfone. Vai ter perguntas?
Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer? Quer sentar? Quer ficar à vontade? Quer sentar um pouco? Isso. Gente, se quiser até finalizar o online, acho que daí vocês ficam mais tranquilas.